Bom, se você pode, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, verso 9. Jeremias capítulo 17, verso 9. Você achou aí? Jeremias 17, 9. O Michel vai colocar aí na tela, mas é importante que você abra aí também, amém? Vamos ler? O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Amém? Eita. Então, só reforçando o verso 9. O coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? E Deus ele tem falado comigo algumas coisas a respeito disso e eu queria compartilhar nessa noite com vocês sobre quem governa os nossos pensamentos. Sabe, eu já conheci pessoas e eu espero que de fato isso seja real, mas eu já conheci pessoas que não eram, inclusive muitas vezes eu mesmo me peguei achando que era uma pessoa boa, mas a Bíblia diz que o coração ele é extremamente enganoso e perverso. E eu queria te perguntar, você acha que você é uma pessoa boa? Quem acha que é uma pessoa boa, levanta a mão. Nossa, ninguém acha que é bom? Eu acho que eu sou uma pessoa boa. Mas entre eu achar e ser, são duas coisas diferentes. A Bíblia diz que o coração ele é enganoso e ele é perverso. Então isso não é um problema que vem de fora. A maior parte dos problemas eles acontecem de dentro para fora e não de fora para dentro. E por que eu falo isso? Porque se você for ver, até as pessoas que se acham boas, elas têm tendências más. Vou dar um exemplo. Imagina se a gente está aqui agora assistindo não, né? Participando desse culto, algumas pessoas assistindo, e acontece o que acabou de acontecer. Obrigado, Senhor, por isso. Passa uma moto barulhenta, e aí daqui a pouco passa mais uma, passa outra, e isso começa a te impedir de ouvir aquilo que eu estou falando. Qual é a primeira coisa que você pensa? Coisas boas ou coisas ruins? Coisas ruins. Quando você vê, seja muito sincero, quando você vê um motoqueiro empinando do seu lado, você fala, Deus, eu sei que é errado, mas podia cair, né? Não é assim? Quando alguém começa a estar dirigindo e começa a frear um pouco na tua frente, assim, você começa a ficar irritado. Ou quando alguém está muito te acelerando atrás e você começa a andar devagar só para pirraçar, isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom, mas é ruim. É bom porque você fica feliz, mas é ruim porque isso é errado. Sabe, quantas vezes a gente já se pegou olhando para pessoas e dizendo assim, deixa. E aí você se justifica de uma forma tão bonita, eu não quero mal de ninguém, mas deixa se ferrar para aprender. A gente está esperando que a pessoa quebre a cara, que a pessoa se dê mal, para a gente poder ter o privilégio e o orgulho de falar, tá vendo? Eu avisei. Eu sabia que ia dar errado, se me escutasse. E às vezes as pessoas se ferem, se machucam, tem consequências graves porque a gente torceu no fundo, para dar errado. Não porque a gente tem poder para torcer, mas porque o nosso coração muitas vezes é mau. Mesmo a gente querendo ser bom, muitas coisas que nascem do nosso coração são más.
E a grande questão é quem governa os nossos pensamentos, porque a Bíblia diz que o coração ele é mau, ele é enganoso e ele é perverso. Porque na maioria das vezes é natural e muito rápido e muito imediato como as coisas acontecem e afloram dentro de nós. Como tem coisas que nos irritam profundamente assim, com uma velocidade. Então o problema ele não está fora, ele está dentro. O problema está no nosso coração. Por mais que nós tentemos ser pessoas boas, a nossa natureza é que nós sempre vamos pensar coisas ruins. Não porque somos maus, mas porque é assim. A gente simplesmente faz brotar de dentro de nós, muitas vezes, coisas ruins. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Hoje a gente vai abrir algumas vezes para confirmar isso que a gente está lendo. Mateus, capítulo 15, verso 19. Mateus, capítulo 15, verso 19. Diz assim: pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras, calúnias. São essas coisas que os contaminam. E aí continua, né, falando: comer sem lavar as mãos não os contaminará. Mas o que eu queria grifar é o versículo 19. Pois do coração vêm pensamentos maus, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. O que isso quer dizer? Que muitas coisas elas começam aqui dentro. E se elas não alimentadas, elas morrem. Você já tentou ficar sem comer? O que acontece quando você fica muito tempo sem comer? Não estou falando de um jejum, mas quando você fica dias sem comer, você vai enfraquecendo, você vai perdendo a sua saúde, a sua vitalidade, até o ponto onde você morre. Agora, quando nós alimentamos algo, isso vai ganhando cada vez mais força. Uma pessoa que decide se matar, como a Bíblia fala de homicídio, uma pessoa que decide se matar, ela não decide simplesmente agora, vai lá e se mata. É algo que ela já vem alimentando dentro da sua mente há vários dias, há vários meses, há anos. Uma pessoa que trai, foram pequenas atitudes que nasceram de pequenos pensamentos que vão fazendo com que tudo se pareça normal ou tudo se pareça favorável e a pessoa peca, ela cai. Tudo começa de um pensamento e vai se tornando numa proporção muito grande até virar ações, porque nós alimentamos isso. Então a Bíblia diz que o coração ele produz, muitas vezes, maus pensamentos. Mas é 100% ruim? Não. Também nascem muitas coisas boas. E é por isso da pergunta de quem governa os nossos pensamentos. Porque todos os dias nós temos pensamentos bons e pensamentos ruins. Pensamentos de motivação e pensamentos de tristeza. Por exemplo, nossa, hoje eu acordei muito bem para ir para a academia. Quando eu voltar do trabalho, eu vou para a academia. Aí chega no final do dia, você fala: nossa, mas eu estou tão cansado. Você teve um pensamento bom e um pensamento ruim. Quem vai ganhar? Eu vou hoje começar a me alimentar melhor. Aí alguém traz uma caixa de bombom. Aí o pensamento fala: deixa para amanhã. Quem ganha? Quem ganha quando vem um pensamento ruim, mas que é favorável para você? Quem ganha? Quando aquilo que você está pensando, mesmo não sendo certo, é aquilo que te gera prazer. Quem ganha quando isso acontece? Sabe, muitas vezes a gente tenta maquiar comportamentos, mas a gente não consegue maquiar se a raiz
ela está na nossa mente. Sabe, pessoas que elas tentam se passar por outras pessoas, mas com o tempo elas vão mostrando de verdade quem elas são? A gente pode tentar fingir que a gente não tem pensamentos maus, que isso não nos domina, que isso não nos prende. Muitas vezes a gente vai tentando viver como se isso não fosse uma verdade e nós não conseguimos. Porque a gente está sempre alimentando coisas dentro de nós, boas ou ruins. E muitas vezes o que permanece são os pequenos pensamentos que vão passando ao longo do nosso dia, que vão nos criando caráter, princípios, valores, ou quebra de valores, quebra de princípios, quebra de caráter, normalidade onde não existe. A nossa mente ela é como um terreno, e se você não planta nada, o mato cresce sozinho. Você já viu um terreno vazio? Se você plantar, começa a nascer coisa. Uma vez meu avô, ele comprou uma casa no interior, e era só o terreno, ele murou, e aí eu lembro que ele falava assim, o terreno vai ficar vazio, eu não tenho dinheiro para construir agora, o que a gente vai fazer? E a gente plantava mandioca no terreno. E a gente começou a colher mandioca, mas o vizinho do lado, ele tinha um terreno que ele não fez nada, e o que crescia era apenas mato. E muitas vezes a nossa mente é assim, vazia, vai produzindo aquilo que não gera sustento, que não gera alimento, que não gera vida, que não gera valor. E eu coloquei alguns pontos que nós precisamos ter de atenção. E o primeiro dele é o perigo de alimentar o que é ruim. Nós temos uma escolha todos os dias. Alimentar os nossos pensamentos, bons ou ruins. Eu vou contar para vocês uma experiência minha. Todo mundo sabe que eu tenho a tendência a gastar com muita facilidade. Eu gosto de gastar dinheiro. Às vezes mais do que eu devia. E todos os dias eu tenho a oportunidade de olhar uma promoção ou não olhar uma promoção. De excluir o aplicativo das compras ou de manter ele no meu celular. De olhar e falar igual minha sogra fala, você é doido, isso daí dá para comprar 2 quilos de mistura. Ou de olhar e falar assim, mas eu preciso tanto do meu 30º tênis, do meu 10º relógio, da minha 100ª camiseta. Todos os dias a gente tem pequenas escolhas que parecem ser bobas, mas que vão influenciando e tomando conta do nosso coração. Eu estou dando exemplos naturais, mas quantas coisas acontecem que envolvem muito mais coisas profundas? Quantas vezes vem pensamentos dentro de nós que nos levam a pensar ou abrir brechas que não deveriam ser alimentadas ou existir? Sabe, às vezes, aquele furinho na roupa, que é tão pequenininho, mas de tanto você ficar colocando o dedo, ele vai alargando? Ele vai tomando uma proporção muito maior, que aí, ao invés de ser imperceptível, começa a ser extremamente visível. É isso que nós fazemos muitas vezes com a nossa vida. Vem pequenos pensamentos que nós achamos tão sutis e ficamos alimentando aquela bobagem até ela se tornar algo muito profundo. É onde a gente alimenta uma conversa que não deveria, uma situação que não deveria, é onde a gente alimenta cenas que nunca aconteceram e que nem deveriam estar na nossa cabeça, é onde a gente... Você já percebeu que quando você cria uma indisposição com alguém, você fica matutando aquela cena várias vezes, ou, por exemplo, já aconteceu comigo, de estar estressado com o trabalho, ter tido um dia difícil, ter tido um problema bem difícil assim no meu trabalho, e meu chefe falar assim, amanhã a gente precisa conversar.
e num tom não muito favorável e agradável. Eu passava a noite inteira pensando em 200.000 possibilidades negativas de ter aquela reunião. Eu pensava em várias coisas e pensava em discussões que nunca aconteceram. Pensava em afrontas que nunca aconteceram. Pensava em demissões que nunca aconteceram. Pensava em várias coisas ruins. Perdia meu sono. Perdia minha saúde. E quando chegava lá era um assunto totalmente aleatório que não tinha nada a ver e nada acontecia daquilo que eu tinha pensado. Mas eu me alimentei a noite inteira de pensamentos negativos, de pensamentos ruins, de pensamentos de confronto, de afronta. Quantas vezes a gente faz isso? É extremamente perigoso alimentar aquilo que é ruim. Olha o que a Bíblia diz, Tiago, capítulo 1, verso 14. Tiago 1,14 diz assim: a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Sabe, existe um processo: pensamento, desejo, ação e consequência. É isso que acontece. Começa por um pequeno pensamento. Esse pensamento, ele se transforma num desejo. Esse desejo, ele se transforma numa ação. Essa ação, ela se transforma em uma consequência, seja boa ou seja ruim. Se você começa a pensar sobre a sua vida e o quanto você gostaria de crescer, se desenvolver, de avançar, e aí você olha esse pensamento e você começa a sonhar com isso, você começa a desejar isso, e aí você fala assim, vou tomar uma ação com isso. Você vai lá e se inscreve para fazer uma faculdade. Qual é a consequência disso? Você vai estudar e você vai se formar e você conseguiu desenvolver algo melhor. Mais conhecimento, estudo, um diploma. Agora, quantas vezes, eu vou falar porque é mais natural para o homem, quantas vezes você simplesmente olhou para uma mulher como se não fosse nada, simplesmente olhou, mas se acostumou tanto a olhar que um dia você desejou, por algum problema, uma ausência, uma carência, você olhou. É o que acontece, você sabia que o motel, o dia em que ele mais é cheio é no dia da secretária e não no dia dos namorados? Você sabia disso? O motel ele enche mais no dia da secretária do que no dia dos namorados. Por quê? Porque a maioria dos homens se relaciona com as suas secretárias. Não vou dizer a maioria, mas, né? Tem homens. Por quê? Porque ele chega dentro de casa e a mulher está naturalmente dentro das suas rotinas. Trabalhou, porque hoje a maioria das mulheres trabalham, ela trabalha, aí você chega em casa cansado, ela também chegou, ela tem que limpar, ela tem que lavar, ela tem que cozinhar, ela tem que fazer um monte de coisa, porque hoje a gente tem um monte de homem morto, que acha que é rei, que só quer ser servido, que não colabora em nada, e aí a mulher está lá, ela já colocou aquela pior roupa, que é para não sujar com cândida, que é para não ficar fedida, que é para ela usar a roupa boa para sair, ela está toda torta, ela está lá, termina, você fala, hoje não, meu irmão, ela está morta, mano. Está cansada. Você só ficou sentado, você tomou teu banho, você jantou, não tem clima. Não tem preparação, não tem colaboração, não tem nada. E aí você olha e isso começa a te trazer uma frustração. Porque, naturalmente falando, o homem é muito mais dependente da mulher do que a mulher do homem.
A mulher, quando o marido morre cedo, a mulher é capaz de viver o resto da sua vida sem ninguém. O homem, se a mulher morre cedo, ele precisa de alguém, que ele não sabe sobreviver sem. Aí ele não sabe. A gente fica gripado, a gente liga para alguém. Para nossa mãe, para nossa esposa, para a avó. A gente precisa de alguém. Eu tenho 38 anos, mas se eu vou no médico, a Nívia vai comigo. É porque eu gosto da companhia dela. E aí, quando eu vejo que ela não quer muito ir, eu falo, não, deixa que eu vou. Aí eu explico mais ou menos para o médico como que é ela, mais ou menos, ela me conhece, ela fala, não, eu vou, porque aí você não vai saber explicar, e você não vai me contar o que o médico falou. Isso funciona, irmão, você pode usar essa daí. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí o homem com as suas carências, ele começa a achar defeito, é bom, né? Ele começa a achar diversos defeitos. E aquilo que era um pensamento começa a se tornar algo profundo. Aí ele chega no trabalho, a secretária está sempre cheirosa, está sempre bonita e é sempre simpática. É o trabalho dela. E aí o cara começa a olhar, nossa, ela sempre sorri para mim, ela é sempre legal comigo, nossa, ela está sempre bonita, está sempre cheirosa, está sempre... E aí começa a se conversar demais, começa a se criar coisas demais, e quando vê... Não estou dizendo que é sempre assim, tá? Mas existem vários casos assim. Porque aquilo que era um pensamento foi alimentado, até que ele se tornou algo muito maior. Então, quais são os pensamentos que a gente está nutrindo que eles não deveriam nem estar existindo? Eles deveriam matar na raiz. Você já viu essa frase? É melhor a gente matar na raiz, porque senão vai ficar se estendendo. Quantas coisas a gente vai estendendo na nossa vida que já deveriam ter morrido faz tempo? E quais são as coisas que a gente está deixando morrer que elas deveriam estar sendo alimentadas? Se você começou a pensar, encerra isso para não virar um desejo. Se você começou a desejar, cuidado para que isso não vire uma ação. Se já virou uma ação, você pode ter certeza que isso vai ter consequências. Então, você já devia ter parado, se não parou, para agora. O pecado ele não começa no ato, ele começa na ideia que você decidiu não confrontar. Essa frase é boa, né? O pecado ele não começa no ato, ele começa na ideia que você não teve disposição de confrontar. Foi naquela ideia que você simplesmente falou, daqui a pouco ela passa. Já viu aquela frase, nossa, estou com uma vontade de trabalhar. Não, fica mais 5 minutos deitado que ela passa. É mais ou menos isso. A gente tem medo de confrontar. A gente tem medo de confrontar as nossas próprias vontades. Eu falei para a Nívia, eu não estou 100%, mas às vezes eu tenho muita vontade de comprar alguma coisa, de gastar um dinheiro, porque eu estou agitado. Eu falo, vou gastar com alguma coisa. Eu falo, não vou. Tem que segurar. Não posso. Tem conta para pagar. Tem coisa para acertar. Não posso. Tem que segurar, tem que fazer. Não vou. O que você está fazendo com os seus pensamentos? O terceiro ponto que eu gostaria de falar é: você não é obrigado a aceitar todos os pensamentos que você tem. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Eu estou te dando bastante base bíblica para você poder usar isso a seu favor. Quando você tiver com alguma dificuldade, quando você estiver passando por alguma luta, você pode usar isso. Segundo Coríntios 10, capítulo 10, verso 5, diz assim: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. Ou seja, você tem o poder de não aceitar todos os pensamentos que vêm. Nem todos os pensamentos são os seus e nem todos os pensamentos nós merecemos ficar. Existem pensamentos que eles só vêm.
E o seu pensamento, a sua mente, ela não é uma terra sem dono. Ou Deus governa, ou o caos governa. Você pode escolher. A Bíblia diz, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Nós temos a liberdade de não aceitar conviver. Ah, mas sempre foi assim. Eu sempre fiz isso. Minha vida inteira foi assim. Mas isso já faz parte de mim. Eu tento vencer e não consigo. Eu tento mudar e não consigo. Você já está criando e aceitando pensamentos que não deveriam ser seus. Nós precisamos doutrinar ele a obedecer a Deus. É a mesma coisa que nós falamos quando nós vamos orar, quando nós falamos da nossa vida com Deus. Nem todos os dias você está disposto a orar, nem todos os dias você está disposto a ler a Bíblia, nem todos os domingos você está disposto a vir para a igreja, nem todas as quartas você está tão animado para estar aqui. Mas por que nós estamos aqui? Por que nós lemos? Nem que seja um versículo. Por que nós oramos, nem que seja 2 segundos? Porque nós precisamos vencer e doutrinar os nossos pensamentos a quem domina a minha vida não são os meus pensamentos e as minhas vontades, mas o Senhor. Ele é maior do que os meus desejos. Ele é maior do que tudo aquilo que nós fazemos. Ele tem as nossas vidas na mão. Ele é poderoso para mudar, ele é poderoso para ajustar, ele é poderoso para transformar. Nós precisamos começar a doutrinar os nossos pensamentos, levar os nossos pensamentos, mudar os nossos pensamentos para que nós possamos pensar mais em Cristo do que em nós, mais nas coisas de Deus do que nas nossas vontades, porque aí sim nós estamos começando a caminhar para aquilo que é bom. Porque Ele é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se formos para nós estamos torcendo para alguém dar errado. A gente está torcendo para alguém cair, para alguém se machucar, para alguém se ferir, para que a gente tenha razão, para que a gente alimente o nosso orgulho. Instintos maus. A proximidade com Deus transforma a nossa mente. Não é só evitar o mal, é substituir. Não é só evitar, eu preciso arrancar. Não, você precisa substituir. Porque senão sempre vai ter um vazio. E esse vazio vai ser preenchido por alguma coisa. Então nós precisamos substituir. Quando você vai no nutricionista, não sei quem já foi, mas quando você vai no nutricionista, ele fala, não é que você precisa arrancar as coisas. Você precisa só compensar, você precisa trocar. Você não precisa ficar sem comer, mas você precisa se alimentar de uma maneira melhor. Então, o que a gente precisa fazer não é simplesmente evitar. Ai, meu Deus, eu não posso. Não, se vier, eu vou substituir. Eu vou falar uma coisa que minha esposa gosta muito. Abre aí comigo num versículo que ela gosta muito. Muito provavelmente ela já falou, e ela muito provavelmente pensou. Romanos 12, verso 2. Romanos 12, 2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que ele está falando? Não fica se acostumando com coisas que não deveriam ser normais. Deixa Deus começar a agir sobre os pensamentos, sobre as vontades. Deus ele pode transformar não só as nossas vidas, mas como os nossos pensamentos. Se você estiver pensando alguma coisa ruim, você pode orar e falar: Deus, me ajuda.
Eu não quero mais pensar isso, isso me afasta do Senhor, isso me fere princípios, isso não me ajuda, isso não é o que eu queria para mim. Você acha mesmo que Ele não vai te ajudar? Mais um versículo para deixar você mais próximo de Deus. Olha aí, Filipenses capítulo 4, verso 8. E eu vou usar só mais um depois, que é para você gravar bem. Eu estou falando para você marcar aí na sua Bíblia e todas as vezes você buscar isso. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Ou seja, nós devemos nos alimentar daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é nobre, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é admirável. Nós precisamos pensar. A Bíblia está dizendo concentre-se. Concentrar é você... Você já viu, você está... É muito engraçado para quem dirige, mas isso também acontece com quem está estudando, enfim, mas eu vou dar um exemplo prático. Você já percebeu que quando você está com uma música muito alta dirigindo, você chegou no estacionamento, você precisa estacionar. Se você está com uma música muito alta, você tem dificuldade para estacionar? Porque parece que a música rouba a tua concentração. É a mesma coisa quando você está estudando, um monte de gente falando do teu lado, às vezes isso não te atrapalha. Mas às vezes você precisa fazer um pouquinho mais de força para poder focar só naquilo que você está estudando, não se focar nas conversas aleatórias. Então o que a Bíblia está falando é, você precisa se concentrar. Às vezes você vai precisar se esforçar um pouco para mudar alguma coisa. Às vezes você não vai ser tão natural, tem que ser proposital, tem que ser intencional. Você precisa olhar e falar assim, eu preciso mudar isso. Eu preciso me ajustar nisso, eu preciso fazer isso, e você se concentrar para que isso tome o controle. Deus, ele não só limpa, ele reprograma. Quanto mais palavra, menos espaço para lixo. Quanto mais presença, menos influência. É só a gente perceber, isso eu percebo muito claramente na minha vida. Quando eu vou me afastando um pouco de Deus, e quando eu digo me afastando de Deus, eu não estou falando da igreja. Às vezes a gente sabe que a gente está rendendo menos, que a gente está oferecendo menos, que a gente está tendo menos tempo, ou que a gente não está tendo tempo. Isso vai me afastando e é natural como a Flora, mais o Tiago do que em outros momentos. Quando eu estou mais conectado com ele, menos aparece o Tiago. Menos aparecem as vontades, menos a Flora. Então, quanto mais nós nos enchermos da presença, menos a gente tem a influência externa ou natural. Quanto mais nós focamos no espiritual, menos o natural tem poder. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra, menos a gente olha com lixo. É só você ver. Se hoje a gente pegar seu celular, quantos minutos ele vai estar dizendo que você olhou o TikTok, o Instagram, o WhatsApp, os aplicativos? E se você tiver o aplicativo da Bíblia, ou se você tiver a Bíblia, quantos versículos ou quanto capítulo você leu? Quanto você se dedicou a uma oração e quanto você se dedicou ao celular? É muito diferente, é muito discrepante. Quanto mais a gente se alimenta de coisas inúteis, menos espaço tem. A gente é um recipiente com espaço. Você precisa se preencher de alguma coisa. Eu só tenho espaço dessa garrafa. Se eu preencher ela mais do que o limite, ela vai transbordar. Então eu só tenho esse espaço. Quanto mais eu encher de líquido, menos espaço vai sobrar nela. O que mais tem preenchido a nossa mente? E o que eu queria colocar para colocar essas coisas em prática, essas mudanças necessárias a primeira coisa que você precisa fazer é filtrar o que entra. O que tem nos alimentado? Esses dias eu fiz uma bobagem
E eu vou dizer por quê. Eu estava com a minha esposa anteontem, eu estou há 2 semanas com dificuldade para dormir. E de domingo para segunda, eu acordei a cada 20 minutos. Eu olhava no relógio, tinha passado 20 minutos, olhava no relógio, tinha passado 20 minutos. Eu não conseguia dormir, eu estava exausto. A gente chegou em casa, não teve a reunião de pastores, vai ser na sexta. E aí a gente chegou lá em Itatiba, a gente jantou e a gente foi assistir The Chosen, que a gente está assistindo. E aí, nossa, a gente chora, nossa, é muito legal. A gente troca experiências, a gente vê Deus falando e a gente compartilha. E aí ela falou, ai, tô cansada, vou dormir. E ainda eram umas 9h30. Falei, não, vai lá dormir, eu estava meio agitado. Falei, eu vou lavar a louça da janta, vou passar o uniforme de amanhã, o meu e o seu, e aí eu durmo. Aí lavei a louça, limpei a cozinha, passei a roupa, olhei 10 horas, 10 e pouquinho. Falei, ainda tá cedo. Nossa, tem um filme que eu queria assistir. Aí fui assistir aquele Pink Blind lá, O Homem Imortal. Só tiroteio, gangster, não sei o que, não consegui dormir, cara. Me alimentei da coisa errada. Devia estar meditando naquilo que Deus tinha falado através do The Chosen. Não que a gente não pode assistir, mas você entendeu? Às vezes, você está se alimentando de tantas coisas boas, você vai pisar na bola. Não é que não pode, mas assiste esse primeiro, depois assiste o outro para te edificar. Não é que a gente não pode mais fazer outra coisa que não seja, né, só Bíblia, só oração. A gente tem uma vida natural. É importante a gente ter lazer, é importante a gente, às vezes, assistir coisas só para dar risada, para distrair. É importante a gente conversar, é importante a gente não fazer nada. Mas o problema é que o que está entrando, muitas vezes, é muito maior e tem preenchido muito mais o nosso espaço do que aquilo que nós gastamos com coisas boas, com pensamentos bons, com atitudes boas, com presença de Deus. Então, nós precisamos filtrar melhor o que entra. Conteúdos, conversas, ambientes. Quantos ambientes nós não deveríamos estar? Quantas conversas nós não deveríamos participar? Segundo ponto para a gente viver na prática uma vida saudável. Confrontar os pensamentos imediatamente. A gente não pode negociar com o erro. Começou a surgir um pensamento ruim, você precisa cortar imediatamente. E eu tenho certeza que Deus estava me testando, porque nessa noite eu dormi a noite inteirinha. Mas eu tive um sonho que não foi bom. Em outras vezes, eu ficava me alimentando daquele sonho, daquilo que aconteceu, e ficava pensando, até que me gerava alguma ação. E hoje de manhã eu decidi não pensar. Eu cortei pela raiz. Em alguns momentos me pegava tentando pensar e cortava. O que é que você precisa parar de negociar? O que você precisa parar de pensar, de desejar, de agir? A gente não pode mais negociar com aquilo que nos faz mal. A gente vive uma vida extremamente curta. Por que curta? Porque cada vez a gente está morrendo mais rápido, ficando doente mais rápido. Se pegar um exemplo prático, Dona Ana está aqui. Já fez 70 já, vó? Já deve ter feito 70. A saúde dela é melhor do que qualquer um de nós que está aqui. Certeza. Certeza. A filha dela está aqui. É mais nova, naturalmente, mas tem mais problema que a Dona Ana. Eu sou mais novo que ela e tem mais problema que ela. E a gente vai negociando com as coisas. O que precisa mudar? A gente vai negociando com o tempo. Ah, eu não tenho tempo, hoje não dá, amanhã eu faço, amanhã eu mudo, amanhã eu transformo, amanhã pode não chegar. O que a gente já deveria ter feito que a gente não fez? Porque a gente está gastando tempo demais com o que não deveria. O que a gente não pode mais ficar negociando? A gente negocia demais a nossa saúde.
Por dinheiro, por um emprego, por preguiça, por orgulho. A gente negocia a nossa família por qualquer outra coisa. Nós negociamos a igreja e o momento com Deus, porque Deus ele é muito compreensível. Ele sabe o quanto a gente está estressado hoje, o quanto a gente está cansado hoje, o quanto eu estou com preguiça hoje. Nós não podemos negociar com o erro. Terceiro ponto, nós precisamos alimentar a nossa mente com palavra. A gente precisa ler, a gente precisa ouvir, a gente precisa meditar, que é uma coisa que hoje parece que não existe mais. Meditar na palavra. Hoje existem dois problemas. O problema é as pessoas não meditam e as pessoas ouvem demais. Hoje, eu estava até conversando hoje num almoço com um cliente. Eu lembro dos números da casa do meu pai, que ele não mora mais, do número fixo. Eu lembro do telefone fixo da minha avó, que não existe mais. Eu lembro do telefone fixo da minha mãe. Eu lembro do celular que está com a ex-mulher do meu pai, o número que era dele, ele deixou para ela. Eu lembro vários números. Eu lembro de CEPs de onde eu morei. Eu lembro de endereços que eu já convivi. Mas hoje eu não lembro números de telefone. Você decora hoje números de telefone como você decorava antigamente? Por quê? Porque se você precisar, está aqui. Só que se te roubam o celular, ou acontece um acidente, teu celular quebra, você precisa ligar para alguém. Sabe por quê? As coisas estão tão fáceis que a gente não precisa mais guardar. A hora que a gente precisa, a gente abre o celular e procura no Google. Hoje, com o nosso chat GPT, você faz o que você quer. Ele te esclarece tudo. Outro dia eu fiz um exame, mandei para o chat GPT, ele me resumiu tudo, eu nem voltei no médico. É absurdo, né? Mas é verdade. Sabe o grande problema? O grande problema é isso, é que está tudo tão fácil que você já não precisa mais meditar. O dia que eu estiver mal, aí eu ponho no Google, palavras para quando eu estou deprimido. Aí aparece 200. Aí você absorve. E aí você vai perdendo experiências, você vai perdendo a maturidade, você vai perdendo o testemunho, porque aí você já não sabe mais o que falar para alguém. Você não vai pegar o chat GPT e falar, aconselha minha amiga aqui para mim. Princípios cristãos, hein? O grande problema é que a gente não nos alimentamos mais, ou temos tanta comida que você sai comendo de tudo e não medita em nada. Porque você absorve uma informação atrás da outra e não te dá tempo de ser transformado por elas. Você está comendo só caviar, mas não está nem sentindo gosto. O que adianta ter algo tão caro, tão ostentado, tão importante e não saber o que está fazendo? Não apreciar. Sabe aquela comida, geralmente é comida de vó, que você vai comer assim, que você come até devagar, você vai saboreando assim, ó, você fala, nossa, mas que delícia, você quer gastar tempo com aquilo, você quer, sabe, experimentar mesmo, sentir os sabores, você quer curtir aquilo. A gente não tem mais esse mesmo empenho com Deus. Então a gente precisa alimentar a nossa mente com a palavra. Quanto mais conectados com Deus, menos conectados com nós. E quarto ponto, vida com Deus diariamente. Oração, ela não é um ritual, ela é um alinhamento. Todos os dias nós alinhamos nossas expectativas, nossos sonhos, nossas frustrações, nossos medos, nossas necessidades. Todos os dias nós temos a oportunidade de falar com Deus. Então não é um ritual, eu tenho que cumprir. Cara, é um privilégio poder falar com alguém que sempre vai te escutar. Talvez nunca vai falar o que você quer. Ou às vezes vai. Mas ele está ali, sempre pronto para alinhar. O último versículo que eu disse que ia ler, e aí a gente encerra. Salmo 119, não vou ler ele inteiro.
Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. Diz assim, ó: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A única coisa que a gente tem que fazer é começar a guardar aquilo que Deus coloca em nosso coração, é começar a doutrinar a nossa mente, a nossa vida, a estar conectado com Ele, para que a gente não caia, para que a gente não peque, para que a gente não crie em nós consequências negativas pelas nossas atitudes e pensamentos. O problema não é ter pensamentos ruins, o problema é deixar que eles governem. Quem controla a sua mente, controla também o seu destino espiritual. Quem controla a sua mente também controla o seu destino espiritual, porque se você se alimenta de coisas que não vêm do Senhor, consequentemente você não vai buscá-lo. Quando você é governado por Deus, qualquer coisa que te tire daquilo, você vai buscar Ele. Então, quem controla o seu destino espiritual é quem governa a sua mente, o seu coração. O que é que tem governado o seu coração? Às vezes eu me sinto mal, porque a Nívia trabalha com marketing e, cara, ela sempre foi a pessoa que me contou tudo o que estava acontecendo e eu nunca sabia de nada, não é assim? A Nívia é a pessoa que fala, você viu que aconteceu tal coisa? Eu falo, não estou sabendo não. Aconteceu isso. Ela pesquisa demais. Só que ela pesquisa coisas úteis. Aí, o que eu fiz? Falei, eu preciso fazer isso. Baixei um jornal diário que me dá todas as notícias. Toda hora eu vejo chegar notificação, não abri nenhuma até agora. Aí quando eu estou sem sono, e da última vez eu fui constrangido. Eu estava inquieto, estava sem sono, o que eu fiquei? Rolando TikTok. TikTok, enjoava o TikTok e ia pro Instagram. Fiquei umas 4 horas. Aí eu falei assim, cara, isso está errado. Aí eu fui para a sala, comecei a orar, comecei a chorar, coloquei meu fone de ouvido, acho que está até na sala então meu fone que eu perdi. Coloquei o fone para não fazer barulho, comecei a escutar um louvor, comecei a chorar e Deus falou assim, demorou para chegar, né? Já eram 4 horas da manhã, a gente levanta às 5h30 e eu passei horas e horas me entretendo com TikTok. Aí sabe o que acontece? Eu chego para minha esposa e falo, nossa, você viu aquele vídeo do menininho que faz isso, faz aquilo? Não. Mas você viu aquela dança? Não. Aí eu falo, mano, eu estou muito errado. Porque eu estou gastando muito tempo à toa. Eu estou gastando muito tempo com coisas que não me produzem. O que tem controlado a sua mente? Tome cuidado com o que entra. Não negocie com aquilo que você sabe que não deveria estar aí. E que você possa pensar naquilo que é bom. Que você possa começar a fazer aquilo que é bom, admirável, e que você possa se conectar com o Senhor. Então, conselhos práticos, filtre o que entra, confronte os pensamentos imediatamente, se alimente da palavra e viva uma vida diária com Deus. É isso que o Senhor nos pede para que nós tenhamos a nossa mente focada nele, consigamos vencer aquilo que não deveria estar dentro de nós. Sabe, é muito triste quando nós desejamos o mal de alguém. É muito triste quando a gente não se preocupa mais com as pessoas. Quando a gente simplesmente abre mão das pessoas para que elas sofram, para que elas aprendam. É muito ruim quando nós vemos que nós estamos nos tornando pessoas ruins. Sabe, eu não sei por que Deus me deu essa palavra. Tenho certeza que não é só para tratar os meus pensamentos ruins. E de verdade essa palavra ela não é endereçada, ela não é pensada, ela simplesmente foi sentida e é algo que eu já tenho me alimentado há alguns dias. Já faz torno de 15, 20 dias.
Então, eu creio que se Deus me permitiu falar ela hoje, é porque nós precisamos cuidar daquilo que nós alimentamos dentro de nós. Talvez os seus pensamentos não sejam maus, mas eles podem surgir e hoje você sabe como tratar. Talvez começaram agora maus pensamentos. E quando eu falo de maus pensamentos, eu não estou falando de pecado. Às vezes são coisas sutis que vão te fazendo se tornar mais naturais, que vão te levando a ser mais você, a inclinar mais para as suas vontades. Feche seus olhos. Deus, Pai, nós oramos nessa noite. Deus, o Senhor não é só o Salvador. Jesus, o Senhor não morreu apenas numa cruz para nos livrar, para nos salvar, mas o Senhor é Senhor das nossas vidas. O Senhor trouxe uma palavra que fala sobre aquilo que nós pensamos e alimentamos dentro de nós. E nós somos templos do Senhor, Pai. O que nós pedimos, Pai, é que o Senhor não seja Senhor somente, Pai, quando nós estamos dentro da igreja, mas quando nós estamos fora. Que o Senhor seja Senhor das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Que o Teu Espírito Santo possa ser o filtro para que a gente não erre, para que a gente não peque contra Ti, contra os Teus princípios, contra os Teus valores. Que nós possamos nos encher mais do Senhor do que de nós mesmos, do que das nossas vontades. Que o Senhor possa encontrar em nós, assim como eu sempre oro, uma terra boa. E que nós possamos receber a Tua santa semente para que não cresçam apenas mato, que não produzem frutos, que só preenchem espaços, que tornam terrenos bons em terrenos feios, mal cuidados, desleixados. Plante em nós frutos bons, Deus. Que nós possamos, de fato, Pai, nos atentar e, Pai, corrigir aquilo que entra dentro das nossas vidas, dos nossos corações, da nossa mente. Que nós possamos não negociar com aquilo que não vem do Senhor, Pai. Deus, a vida não é sempre, Pai, um mar de rosas. A vida não é sempre, Pai, tudo tão gostoso. Às vezes nós precisamos fazer não aquilo que queremos, mas aquilo que é necessário. Então, Pai, nos tira da zona de conforto e nos impele, Deus, a fazer aquilo que é necessário. A confrontar as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas atitudes. Que o Senhor possa falar conosco a cada leitura, Deus. Que a cada palavra que nós escutamos, Deus, não pode ser em vão que nós colocamos os nossos cultos online. Não é em vão, Pai, que existem pregadores pregando e estando disponível na internet. Pai, nos faz, Deus, nos alimentarmos daquilo que vem do Senhor, Pai. Deus, que a nossa vida possa ser uma vida diária de alinhamento com o Senhor. Compromissos marcados com o Senhor, Pai. Sem se tornar um ritual, mas, Pai, com entregas verdadeiras. Sobre os nossos anseios, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas falhas. O Senhor não é um carrasco, o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que corrige, um Deus que cuida, um Deus que trata, um Deus que expõe para crescimento e não para humilhação. Então, Deus, que o Senhor possa, a cada conversa, nos alinhar ao Teu propósito. Que o Senhor possa, de fato, nos mostrar onde nós estamos errando para que seja corrigido, para que nós vivamos aquilo que o Senhor deseja para nós. Que a Tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra em cada um de nós. Nós oramos nessa noite, Deus, e te pedimos, seja o Senhor o dono dos nossos pensamentos. Molda, Deus, a nossa mente, conforme a Tua vontade e o Teu querer. O Senhor nos fez fortes, Deus, para que possamos vencer as dificuldades com o Senhor.
Então, Deus, nós te pedimos, Pai, que nessa noite, diante do despertar do Senhor, Pai, as nossas vidas possam ser transformadas, os nossos pensamentos possam tomar um novo rumo e que nós possamos avançar onde é necessário, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você está feliz? Amém. Pensei que ia estar todo mundo desanimado agora, mas Deus é bom, amém? Você acredita que Deus vai ter grandes coisas sendo colocadas na sua mente a partir de hoje? Você crê que Deus vai começar a colocar novos sonhos? Novos projetos? Novas ações? Mas não adianta só Ele colocar isso em você. Alimente aquilo que é certo e transforme esse pensamento num desejo, o desejo numa ação, e que essa ação traga muitas consequências boas para o reino, para você e para nós como igreja. Amém?